Ampliação dos horários de funcionamento do transporte coletivo em Florianópolis. Mais 220 novos horários de ônibus são anunciados. Na Serra Catarinense, um homem confessou à polícia que esfaqueou os próprios pais. E aumentam em mais de 50% os casos de violência contra os idosos só no ano de 2020. O SCC News já está no ar. Olá, boa noite para você que está com a gente ligado aqui no SCC SBT. A partir de agora, as principais informações do estado e a gente já começa com uma pergunta. Qual o limite de barulho que você suporta ouvir? Na rua, o ruído pode ser bem incômodo para muita gente. Sabia que isso pode ser considerado poluição sonora? Pois é. Muitos comerciantes levaram um susto hoje à tarde, aqui na capital. Uma ação de conscientização da Fundação Municipal do Meio Ambiente, a Floran, aconteceu para medir o barulho nas ruas do centro. Na ação, 3 lojas receberam auto de infração e uma academia acabou sendo interditada por ter descumprido um auto de infração anterior. Segundo o chefe do departamento, Dario Souza da Silva, é possível trabalhar sem emitir tanto ruído. As lojas podem usar aquelas caixas de som para fazer propaganda desde que estejam dentro do estabelecimento. E, claro, o volume desses aparelhos deve estar dentro do que é permitido por lei. No horário e local da fiscalização, era de 65 decibéis hoje à tarde. A intenção da Floran é intensificar ainda mais essas ações, não só no centro, mas em outros bairros também. E é interessante a gente saber, né, até que ponto que o nosso barulho pode, de fato, incomodar as outras pessoas. E tem novidade para os usuários de ônibus da capital. 220 novos horários definitivos vão ser incluídos no transporte coletivo. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com a Graziane Biari, lá está no Terminal Central de Florianópolis. A partir de quando os usuários vão poder usar esses novos horários, Grazi? Boa noite. Boa noite para você, Bruna. Boa noite a todos que nos acompanham. A partir de quinta-feira, isso é o que anunciou a Prefeitura de Florianópolis. Com certeza vai ser um alívio para todas as pessoas que utilizam o transporte coletivo aqui da capital, que mais uma vez está aí com a ocupação reduzida a 50% por conta da pandemia. Desses 220 novos horários, 162 são aqueles extras que já estavam em uso e que agora foram incluídos definitivamente. E aí outros 58 horários foram colocados, então, na grade de horários do transporte coletivo aqui da capital. Vamos conferir na reportagem. Se dentro dos ônibus a lotação não pode passar de 50% e passageiros somente sentados, nos terminais e pontos de ônibus as filas fazem com que as pessoas aglomerem enquanto aguardam a próxima linha. Tá bem difícil. Esses dias eu fui pegar o ônibus, né? Daí a fila já é grande. Aí esperar mais uma hora para pegar o ônibus tá bem difícil. Hoje eu fiquei bastante tempo na fila. Uns 10 minutos a mais, entendeu? Já é muita coisa para quem trabalha. É muita gente, pouca quantidade de ônibus. Então estão demorando mais, né? Que são reduzidas a quantidade, né, que tinha antes, né, da pandemia. Né? Mais uma vez, a região da Grande Florianópolis está em risco potencial gravíssimo no mapa de controle da pandemia. Até segunda-feira, antes da atualização dos dados da Covid no estado, a lotação estava flexibilizada para até 70%. A gente reativou a operação que já foi executada há um tempo atrás, com um acréscimo bastante significativo de viagens extras, sempre a partir do nosso central de controle. A gente identifica as necessidades, os motoristas também têm dentro dos ônibus um computador que está programado para ele acionar o pedido de complemento de viagem. Para melhorar o serviço de transporte coletivo, a Prefeitura anunciou 220 novos horários. 162 eram extras, que agora se tornam definitivos. E 58 serão novas ofertas no quadro do transporte de Florianópolis. Conforme a gente vai identificando que aquela viagem extra ela é recorrente, ela acontece sempre, a gente incorpora ela no quadro de horários. E claro, essas outras 50 e poucos horários que vêm a mais também são de pesquisas que a gente realizou para atendimento fundamentalmente da educação. E a gente vai atendendo pelas prioridades. Então, a gente tem uma distribuição geral, mas em alguns lugares é que mais acontecem as necessidades. A partir de quinta-feira, os usuários já contam com os novos horários. Aponte a câmera do celular com internet para esse QR Code que aparece na sua tela e saiba quais são os novos horários e veja se atende à sua região.
Pois é, continua a nossa tela então, o QR Code com os horários dos ônibus para você acessar. E aproveitando que a gente está falando de transporte, a Prefeitura de Florianópolis vai ofertar transporte coletivo gratuito para quem for se vacinar contra a Covid. E Grazi, já vou te pedir para explicar isso para a gente, como é que vai funcionar para as pessoas também se organizarem. Pois é, Bruna, o prefeito Jean Loureiro anunciou aí que deve publicar 2 novos decretos nos próximos dias. Um deles fala justamente sobre a oferta gratuitamente de passagens para as pessoas que já estão na vez de se vacinar. Então, essas pessoas, os usuários do transporte coletivo, farão um cadastro no Covidômetro Floripa. Esse cadastro ele deve estar disponível aí a partir de sexta-feira, essa é a expectativa da prefeitura. Depois de cadastrados, então essas pessoas vão receber um crédito no seu cartão de passe de ida e volta para o local da vacinação. E aí vão se vacinar, então, com a oferta do passe pela prefeitura. Outro decreto, que também deve ser, então, publicado nos próximos dias, diz respeito à dispensa do trabalhador para que, se ele estiver na vez de ser vacinado e o horário da vacinação conflite com o seu horário de trabalho, ele possa ser dispensado para fazer, então, a vacinação. Essas medidas, elas são justamente para incentivar a imunização aqui na capital e avançar esse processo. Bruna, a gente aguarda, claro, então, a publicação desses decretos, não é mesmo? Sim, certamente. Obrigada, Grazi. Falando ao vivo aí do centro de Florianópolis e também para facilitar a vida de quem vai se vacinar, né? Para que essas pessoas possam ir e voltar com segurança e sem problema algum. Depois do intervalo, o homem que foi até uma delegacia confessar que teria esfaqueado os próprios pais na Serra Catarinense. E os casos de violência contra os idosos aumentaram em mais de 50% em 2020. É daqui a pouco, eu volto já. Olha só essa história. Um homem de 30 anos foi até a delegacia de polícia militar e disse que esfaqueou os próprios pais. Ele, inclusive, se apresentou aos policiais com a faca na mão. Esse caso aconteceu na cidade de Capão Alto, na Serra Catarinense. Ele alegou que tomou essa atitude porque estava sendo humilhado pelos pais que cobravam para que ele arrumasse um emprego e parasse de usar drogas. Quando a polícia chegou na casa da família, a irmã do suspeito estava lá e disse que encontrou os pais já feridos e acionou uma ambulância. O casal de 59 e 60 anos foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages. O agressor foi preso em flagrante, ele já tinha, inclusive, passagens policiais. Mudando de assunto, Joinville, no norte do estado, está com 92% dos leitos de UTI ocupados e quase 100 mil casos confirmados de Covid-19. Por isso, um novo decreto municipal com medidas mais restritivas já foi publicado pela Prefeitura. Quem tem as informações é o David Sacramento. Olá, Bruna. Joinville se aproxima dos 100 mil casos confirmados da Covid-19. São 1.181 casos ativos hoje. Equipes da Prefeitura têm realizado o monitoramento de pessoas que estão positivadas pelo coronavírus e as que moram com essas pessoas, visto que o isolamento é obrigatório e é a principal medida para a diminuição desses números. Atualmente, Joinville tem 92% dos leitos de UTI Covid ocupados. Na prática, significa que o município tem apenas 10 leitos disponíveis. Joinville publicou um novo decreto de combate à pandemia. Entre as alterações estão os ônibus que devem circular com 50% da capacidade total e as igrejas e templos religiosos que precisam ter no máximo 30% da ocupação. Em Joinville permanece em vigor a restrição de circulação entre meia-noite e 5 horas da manhã. David Sacramento para o SCC News. Do norte do estado, agora a gente fala em aspecto estadual, né? Muita expectativa aqui em Santa Catarina com relação aos decretos que devem ser publicados, com relação a novas medidas restritivas para conter a pandemia, que deve ser apresentado, inclusive, hoje, um desses decretos pelo governo estadual. Em reunião com o secretário da Saúde, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrasel, propôs novos protocolos com menor impacto econômico-social para esse setor. Olha só.
Entre as propostas estão a possibilidade de usar divisórias entre as mesas, aumentando a segurança e diminuindo o distanciamento entre elas. Estimular os estabelecimentos a colocar mesas e cadeiras nas áreas externas, onde há um risco menor de contágio. E também ampliar o horário de funcionamento, reduzindo assim filas e concentração de clientes, como já foi feito em outros setores. Segundo o presidente da associação, as propostas foram bem recebidas pelo secretário, que deve debater com a equipe e levar as ideias ao governador. A expectativa é positiva de que a gente consiga gradativamente trazer aperfeiçoamento aos protocolos, aumentando ainda mais a segurança nos nossos estabelecimentos. Hoje, dia 15 de junho, é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Com o isolamento causado pela pandemia, esse tipo de violência cresceu 53% no Brasil. A data vem para fazer um alerta sobre esses números e ressaltar a importância da garantia de direitos da pessoa idosa. Veja só. Cuidado, companhia e amizade. O seu Zé, de 76 anos, sofre de uma doença degenerativa e precisa de cuidados especiais. Há 3 anos, ele conta com o Renato, cuidador e neto de aluguel. Hoje, nós temos uma rotina diferenciada, então eu venho 3 vezes na semana, porque eu sou o cara do mundo externo. Então tem a outra equipe que trabalha aqui durante o dia e noite. E eu sou o rapaz que pega o Zé, e nós vamos para a fisioterapia, né, Zé? 2 vezes na semana e o auxílio dos banhos. Então aí dá um passeio, tem que ir a uma consulta médica, fazer um exame, às vezes precisa de mais força, né, para botar no carro, tirar do carro. Tem uma movimentação mais complicada, então aí é que entra o neto de aluguel. Com essa rotina de cuidados, o Renato e o seu Zé se tornaram amigos. A comunicação, às vezes, é um pouquinho devagar, mas o hang loose na mão sinaliza que está tudo na boa, tudo tranquilo. Mas nem sempre todos os idosos contam com essa assistência de cuidadores ou da própria família. O número de denúncias de violência contra os idosos cresceu 53% em 2020. Foram mais de 77 mil registros. Só no primeiro semestre desse ano, o Disque 100 já recebeu mais de 33 mil denúncias. A violência não é só de eles apanharem, né? Mas ela tem violência de todos os modos, né? Tem negligência, que é uma coisa horrorosa, eles deixam o idoso jogado em qualquer canto e não dão bola para nada, né? A violência financeira, que hoje em dia está sendo a pior de todas, que os bancos abriram uma série de financeiras e passam os dados dos seus clientes, né? Muitos desses casos não chegam a ser notificados. Isso porque muitas vezes o idoso tem medo ou vergonha de denunciar. Ele tem vergonha de denunciar. Agora, eu costumo dizer que o Estatuto do Idoso, que é uma lei, ele é melhor do que Maria da Penha. Maria da Penha, a mulher pode dar desculpa de que não era bem assim, né? Agora está tudo resolvido. Do idoso, não. Se um vizinho denuncia, está denunciado. Entendeu? E aí é apurada essa violência. Seja de um familiar, cuidador ou um amigo, os direitos precisam ser assegurados. E além da garantia dos direitos, a relação de cuidado, carinho e de respeito. É considerada violência contra o idoso qualquer ação ou omissão que cause a ele dano ou sofrimento físico e psicológico. Lembrando que as denúncias de violência podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100 e o 181 da Polícia Civil. Em rede social, o governador Carlos Moisés anunciou nesse início de semana um reajuste de piso salarial dos professores do estado. O valor deve ser reajustado de R$ 2.800 para R$ 5.000 para cada professor com curso superior e 40 horas semanais em Santa Catarina. O projeto de lei deve ser enviado nos próximos dias à Assembleia. Mesmo assim, o reajuste não deve ser praticado ainda em 2021 por causa da Lei Complementar 173 de maio de 2020, do governo federal, que impede a concessão desse tipo de benefício durante a pandemia. A nossa equipe entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Estado da Educação para entender quando o novo piso deve passar a vigorar, caso ele seja aprovado. A expectativa da Secretaria é que a mudança aconteça em 2022.
Além do salário, um plano de carreira deve ser estabelecido. De qualquer forma, o anúncio é uma previsão e, a partir de agora, um grupo de trabalho deve levar a proposta adiante para elaborar, então, o plano de carreira para esses professores. Além do reajuste anunciado aos professores, o envio da reforma da Previdência já foi divulgado e deve também chegar à Assembleia Legislativa na próxima semana. Assunto para Cláudio Prisco Paraíso. Boa noite, Prisco. Boa noite, Bruna. O governo Carlos Moisés adota uma estratégia inteligente no trato com o funcionalismo público estadual. Antes do envio da reforma da Previdência, possivelmente na próxima semana, chegando à Assembleia, ele starta reajustes das várias categorias funcionais, a começar pela educação. Professor, 40 horas semanais, nível superior, não ganhará com benefício menos de R$5 mil, anunciou ontem Carlos Moisés. Também já se reuniu ontem à noite com o pessoal da Segurança Pública e logo na sequência a saúde. Por que isso? Por que esse aceno, esse agrado? Sim, porque com a chegada da reforma da Previdência, e dessa vez ela chegará mais vigorosa, com cortes mais efetivos do que aquela proposta que foi enviada no ano de 20 e que acabou sendo retirada porque mutilada entre os parlamentares, agora ela chega mais consistente, com 20 bilhões de economia nos próximos 20 anos. E isso vai custar caro também para o servidor. Diante disso, a estratégia de acenar e agradar com correções salariais. A quarta-feira vai ser úmida e com o predomínio de nuvens aqui no estado. A gente vai ver como fica a previsão do tempo. O aumento da nebulosidade é por causa da entrada de uma frente fria em algumas regiões. Cidades do oeste vão ter aberturas de sol. As máximas não devem subir muito, não passam dos 16 graus em todo o estado. Aqui na capital, a mínima é de 13 graus. Joinville, Blumenau e Chapecó têm máxima de 16. No sul, em Criciúma, mínima de 10 graus. Friozinho na Serra, Lages, mínima de 5 e máxima que não passa dos 10 graus. O Grupo SCC está de luto. Santa Catarina perdeu hoje uma pessoa que era referência na comunicação do estado. A dona Ilse Machado Amaral teve participação importante na história do Grupo SCC e sempre teve como missão fazer o bem. Veja na reportagem. A voz da cidade hoje amanheceu silenciosa. A história de Ilse Machado Amaral se confunde com a da comunicação catarinense. Ajudou a escrever a história do Sistema Catarinense de Comunicações ao lado de Carlos Jofre do Amaral, com quem se casou em 1946. A dona Ilse sempre foi muito atuante. Ela também ajudava ele a administrar. Ela sempre teve muita visão assim de coisas para organizar, né? Onde você vê, você tem o olhar, o dedo da dona Ilse. E ela pegava junto, ela que ia lá coordenar. Dona Ilse participou de forma ativa das produções da Rádio Clube. Teve 2 filhos, Roberto Rogério Amaral, hoje presidente do SCC, e Glória Aparecida Amaral, já falecida. E como boa mãe, esteve ao lado do marido nas ações sociais do grupo. Fazer o bem sempre foi o forte da família. Quando chegava o Natal, ele fazia de tudo que podia e o que não podia. Aí ele começou também a campanha do agasalho. Dona Ilse nasceu em Curitibanos, mas foi em Lages que escreveu a parte mais importante da sua história. Em 1981, foi homenageada pela Câmara de Lages e recebeu o título de cidadã lagiana. Carinhosamente chamada de Véia Ilse, ela era o alicerce, a base forte de uma família que nasceu para levar alegria para milhares de outras famílias, através das ondas do rádio e da televisão. TV Planalto, no ar. Quando Carlos Jofre do Amaral nos deixou em 1976, foi Dona Ilse que deu forças para o filho, Roberto Amaral, a continuar firme, fazendo comunicação com paixão e por missão de vida. Ele dizia: mãe, a senhora vai herdar do pai as coisas, mas digo, não, quem vai herdar do teu pai é você, sou eu.
É você que vai continuar fazendo o bem que teu pai fazia para a cidade. Sempre levou consigo o desejo de fazer o bem ao próximo, e é o que ela deixa como legado. É uma coisa que eu acho que vale a pena para qualquer ser humano, é isso, ajudar outro. Esse é que vale a pena. Se quando Carlos Jofre do Amaral partiu, Santa Catarina perdeu o pai da comunicação, hoje a comunicação catarinense lamenta a perda de sua mãe. E por tanta doação, amor e dedicação ao Estado, hoje o sentimento é de luto, mas também de gratidão. Obrigado por tudo, Dona Ilse. A Dona Ilse deixa um filho, 5 netos e 8 bisnetos. E por tudo que você viu aí na reportagem, é claro, né? Deixa todos consternados. Fica então a nossa homenagem à Dona Ilse e os nossos sentimentos a toda a família e a tudo que ela representa, né? E sempre representou ao Grupo SCC, que tem esse espírito de família, de união e de fazer o bem ao próximo, que era justamente o que a Dona Ilse pregava. Olha, para mais notícias, informações, você pode ficar ligado no nosso portal scc10.com.br. Lá você continua muito bem informado aqui em Santa Catarina. A gente vai ficando por aqui. Amanhã estamos de volta às 7h20. Até lá.